Boa noite, igreja. É muito bom estar de volta, depois dessas 2 semanas de férias. Eu trago um abraço para vocês da Primeira Igreja Presbiteriana de Itajubá, comunidade que eu servi anteriormente e que tive a oportunidade de pregar nessa comunidade há 2 semanas atrás. A minha esposa não veio hoje porque ela está atendendo um plantão hoje, né? Por conta das férias dela, fizeram um arranjo lá, então ela chegou e já foi para um plantão, mas ela manda um abraço muito grande para vocês e uma grande alegria estar de volta a essa que é a nossa casa, uma grande alegria rever todos esses rostinhos aqui. Eu ainda estou processando o fato de que eu fiz 35 anos nessas férias, né? Depois você, por favor, ore por mim, né? Ore pela minha vida. Mas é muito bom a gente poder chegar nesse ponto e ver tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa. Eu estou muito grato ao Senhor e estou muito grato ao Senhor porque todos vocês fazem parte disso tudo, né? A nossa comunidade tem sido a minha casa, tem sido, né, a nossa família espiritual ao longo desses anos, e eu agradeço muito pela vida de cada um de vocês. Queridos, hoje a gente inicia uma série nova que vai fazer praticamente a ponte de uma série de reflexões um pouco mais comprida do que a gente costuma fazer em geral, e a gente vai caminhar com essa série de reflexões até o aniversário da igreja, até setembro, quando nós completaremos 23 anos. E para essa série de reflexões eu gostaria que você abrisse num texto muito, muito conhecido, que é o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, versículo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, no versículo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 1, a gente vai ler um bloco grande de versículos aí. Nós vamos ler 40 versículos, mas não fique preocupado, a gente vai chegar lá, né? Talvez você já tenha ouvido falar da história do confronto de Davi e Golias, mas nunca tenha lido propriamente a história, a maneira como as Escrituras narram esse confronto. Então, 1 Samuel 17 é um dos capítulos mais famosos da Bíblia, é um dos capítulos que a gente aprende lá na escola bíblica, lá quando nós estamos lá no DIN. E hoje eu vou pedir para você me acompanhar nessa leitura, que diz assim: Ajuntaram os filisteus das suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte. Estou lendo a revista atualizada, né, irmãos? Beleza. Está todo mundo olhando para minha cara. Que é isso que está acontecendo aqui nessa igreja? Meu Deus! A revista atualizada. Versículo 3. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Agora deu para entender, né? Estando o vale entre eles. Ótimo. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de um tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 quilos. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul.
Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos sofrimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento, isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Senhor, nós lemos essa história durante tantos anos. Nós aprendemos que, como Davi, nós não podemos temer os gigantes da vida, mas nos ajuda a aprender algo mais com Davi nesta noite. Que na sua humildade, na sua consciência de quem ele era e na sua clareza de quem ele não era, que nós possamos também aprender a caminhar em humildade diante do Senhor. Nos ajuda, essa é a nossa oração, nós a fazemos no nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que inspirou a palavra, possa agora aplicar a palavra ao nosso coração. Amém. Amém. Na primeira série desse ano, a gente falou um pouco sobre o que significa a condição da perdição humana,
o que significa estar perdido nos caminhos da vida e como nós precisamos de um mestre para nos guiar nos caminhos da vida. Na segunda série, a gente falou um pouco sobre quem é esse nosso novo mestre e como ele nos guia nos caminhos da vida, especialmente pela suficiência de Jesus Cristo e pela ação poderosa do Espírito Santo sobre nós e através de nós. Na terceira série, a gente conversou um pouco sobre como nós podemos aprender a caminhar com o nosso mestre. Nós falamos sobre palavra, oração e obediência. As duas séries seguintes, a gente falou sobre como nós poderíamos seguir a Jesus nos dois lugares mais difíceis, na família e no trabalho. Não existe nada mais difícil do que seguir a Jesus em casa, no casamento, diante da esposa, diante dos filhos e no trabalho. Esse é o nosso maior desafio, essa é a nossa maior, é o trecho mais difícil do caminho. Nessa série, a gente vai conversar um pouco sobre o seguinte: se nós estamos seguindo a Jesus pelos caminhos da vida, se nós estamos seguindo a Jesus na família, em casa e no trabalho, aos poucos nós precisamos nos perguntar: será que eu estou realmente caminhando com Jesus? Será que eu estou realmente seguindo a Jesus? Ou eu estou seguindo algum outro mestre? Ou eu estou seguindo algum outro orientador para a minha vida? É muito interessante a gente reparar que a gente vive hoje num país absolutamente cristão. E dentre os cristãos que estão no nosso país, uma grande porcentagem se declara ou se autodenomina evangélica ou protestante. E, no entanto, é muito preocupante a maneira como não há uma diferença perceptível no estilo de vida da maioria dessas pessoas ditas evangélicas e de todas as outras pessoas que se denominam não religiosos ou até mesmo ateus. Cada vez mais existem pesquisas mostrando que o índice de divórcios, o índice de depressão, de suicídio, os desvios de caráter estão igualmente distribuídos entre cristãos e não cristãos, entre ateus e protestantes, entre igrejas tradicionais, pentecostais e assim por diante. Ou seja, a gente tem visto um esvaziamento da preocupação dos cristãos da nossa geração com o seguimento de Jesus. Se a gente perguntasse para o Novo Testamento, como é que eu sei que eu estou seguindo a Jesus, o verdadeiro Jesus? O Novo Testamento nos responderia de maneira muito clara: pela árvore nós conhecemos, e pelos frutos nós conhecemos a árvore. Há uma sinergia entre o fruto e a árvore, entre a árvore e o fruto. Ou seja, por que é que os apóstolos insistiram tanto na questão da transformação do caráter e de uma nova vida no aspecto mais prático do cotidiano? Porque quando nós passamos a reproduzir a vida de Jesus nas minúcias da nossa vida diária, isso é um sinal inequívoco de que nós estamos caminhando com Ele. Note que para uma geração moderna de cristãos antes de nós, um sinal de que uma pessoa era verdadeiramente cristã é quando aquela pessoa entendia toda a doutrina, quando ela compreendia os meandros da teologia e conhecia o discurso cristão. Para o cristão pós-moderno, ele sente que ele é um verdadeiro cristão se ele vai no culto e ele tem sensações ou experiências místicas. Não que essas coisas não tenham importância, a teologia e a experiência. Mas quando nenhuma das duas molda o caráter, há um problema. Quando eu vou para o culto, tenho muitos arrepios e sensações e coisas do tipo, mas eu volto para casa e continuo rebaixando a minha esposa, continuo humilhando meu marido, continuo não sendo bom pai, não sendo bom profissional, há uma desconexão entre a vida e essa experiência mística, seja ela qual for. E aí nós temos um problema. A grande questão
é que os apóstolos, especialmente Paulo, nos disseram que todo aquele que anda com Jesus desenvolve o caráter de Jesus. E quanto mais próximo, mais coladinho em Jesus você anda, mais do caráter dele você absorve. É por isso que quando Paulo fala sobre um novo estilo de vida aos Gálatas, sobre isso que ele chama de o fruto do Espírito, ele coloca uma série de características que quando você olha todas elas justapostas, você vê Jesus ali. Bondade, paciência, longanimidade, um coração pronto para perdoar, um coração pronto para fazer justiça, um apego à verdade. Todas aquelas características falam sobre alguém que está caminhando com Jesus. Eu fiquei pensando bastante sobre qual primeira característica de Jesus a gente conversaria para abrir essa série, e eu tinha imaginado que essa característica deveria ser a última da série, porque ela talvez é a virtude cristã mais mal vista hoje. E a virtude cristã com a qual a nossa geração pouco ou nada se importa. Mas a grande verdade é que todos os pais do deserto disseram que a mãe de todas as virtudes, a cabeça de todas as qualidades positivas, é isso que nós cristãos chamamos por séculos de humildade. Mas o que é a humildade? Como as Escrituras definem a humildade? A gente está, com certeza, num dos textos mais conhecidos da Bíblia. Os 2 livros de Samuel, eles no hebraico, no texto hebraico, eles são uma unidade, eles são um livro só. Eles foram separados por uma questão didática, de divisão de material, na primeira cópia latina, na Vulgata Latina de Jerônimo. E desde então a gente tem entendido e tem dividido esses livros em 1º e 2º Samuel. Esses 2 livros eles foram separados obedecendo um critério literário. Que critério literário? Aquilo que nós conhecemos como o primeiro livro de Samuel, do capítulo 1 até o capítulo 31, ele é construído sobre um fundamento que é muito claro. Uma comparação entre Saul, o rei segundo o coração do povo, e Davi, o rei segundo o coração de Deus. Então, todo o livro é entendido com essa chave de leitura. Quando você coloca essa chave de leitura, você abre o livro perfeitamente. Especialmente nesse contexto aqui. Você se lembra que nessa altura, Saul já tinha desobedecido às ordens do Senhor, o Senhor já tinha enviado Samuel para ungir Davi lá em Belém. Davi já tinha sido ungido rei, mas não havia sido proclamado nem publicado rei, e então estoura uma guerra entre os filisteus e os israelitas. Eles vão para o campo de batalha. O campo de batalha, o cenário é o seguinte: um grande vale, um monte de um lado, as tropas filisteias aqui, um monte do outro lado, as tropas israelitas aqui. Nesse contexto, todos os dias, durante 40 dias em que havia os preparativos para a batalha, um cara muito conhecido, chamado Golias, da cidade de Gate, descia todo esse trecho, descia até o fundo do vale e desafiava as tropas. Desafiava as tropas para quê? Para aquilo que no Oriente Próximo Antigo era conhecido como batalha representativa. Ao invés de 2 exércitos se matarem lá e tal, um campeão era escolhido de cada lado. Esses 2 campeões iam para o octógono, lá eles resolviam a vida, e aquele que vencesse representava todo aquele exército. O problema é só um: Golias tinha 3 metros de altura, só a armadura do peitoral desse cara pesava 70 quilos, o que provavelmente devia ser o peso de Davi naquele tempo, e só a ponta da lança dele pesava quase 8 quilos. Só a ponta da lança. Imagina a força que esse camarada tinha que ter para colocar essa lança no ar e ejetá-la a muitos metros, né? A gente sabe essas histórias todas, né, de Davi e de Golias. Quando a gente imagina as dimensões de Golias, a gente fica um pouco assim: rapaz, esse cara realmente era grande. Então vou abrir uma pequena aspas, um pequeno parênteses aqui. Quando eu fui morar em Campinas, eu fui fazer academia. E a academia mais barata e mais próxima que tinha da minha casa era uma academia que era assim uma coleção de gente bombada, muito forte. E tinha um cara lá que ele havia sido jogador de basquete durante muitos anos, ele tinha 2,10 metros de altura, né? E agora ele era atleta de musculação e tal, ia para campeonatos desse tipo de coisa. Um dia eu cheguei na academia
né? E eu que no tempo só tinha uma cabeça, quase não havia um corpo, né? Parecia uma cabeça flutuante andando pela rua, devia pesar 50 quilos. E esse cara estava sentado fazendo uma rosca direta com 40 quilos. E conversando com outro cara assim, então, pois é, ontem eu fui correr, para lá. Nesse momento, quando eu entrei na academia e vi aquela cena, eu falei assim, rapaz, agora imagina esse cara com uma espada na mão, gritando com uma voz de leão no meio do vale. Rapaz, eu ia me juntar com Saul e ia correr também. Porque quando a gente ouve das proporções de Golias, a gente tem um negócio. Quando esse cara passava do meu lado na academia, eu tinha um arrepio, repreendi em nome de Jesus. Falava, sai, demônio, né? Sai de mim, coisa ruim, né? Porque me vinha no coração o momento em que Davi chegou no campo de batalha, Golias vociferava as suas ofensas. O problema é que, assim como havia um gigante entre os filisteus, havia um gigante entre os israelitas. Quem? Saul. Saul era o maior em estatura quando todo o povo se reunia. Saul era o mais vistoso e o mais valente dentre todos os guerreiros de Israel. E, no entanto, Saul teve medo. Então, Davi entra em cena. E eu vou fazer um recorte em duas cenas específicas. Na primeira cena que eu quero recortar, quando Davi vai até o campo de batalha, vê Golias, vê tudo aquilo, ele faz uma pergunta sobre quais eram os benefícios que se dariam ao campeão que vencesse Golias. Então o irmão de Davi, Abinadab, que já tinha sido preterido, já tinha sido deixado de lado por Samuel, naquele dia em que Samuel foi ungir, né, o escolhido, ele não ungiu Abinadab, ungiu o caçula. Então Abinadab fica irritado com Davi e tenta fazer o quê? Tenta rebaixá-lo. Você reparou como é que ele fala com Davi? Davi, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Do tipo assim, Davi, isso daqui não é para você, cara. Você não é guerreiro. Eu sou guerreiro. Você é só um pastorzinho de ovelha mequetrefe. Volta lá para o seu trabalho. Volta lá. Não meta o nariz do que você não é chamado. Isso não é para você. Enciumado, Abinadab tenta fazer o quê? Humilhar e rebaixar o seu irmão. Ele tenta pisar na cabeça do seu irmão. Imagine que você chega no campo de batalha, entrega as comidas que foram levadas, né, em nome do seu pai e tudo, e a recepção que você recebe do seu irmão mais velho é do tipo assim, Davi, não mete o nariz aqui. Você é só um pastorzinho, volta lá para suas ovelhinhas, que isso daqui é perigoso demais para você. Ele tenta rebaixar Davi. E é exatamente nesse momento que Davi enfrenta o seu primeiro desafio naquele dia. Ele não se permite rebaixar por Abinadab. Ele quase que não faz, é como se Davi não tivesse escutado aquilo. Ele simplesmente volta-se para o lado e pergunta a mesma coisa para outra pessoa. Note que Davi poderia ter dito assim, rapaz, realmente, o que eu estou perguntando, né? Por que eu estou perguntando de Golias e de tudo isso daqui? Eu sou só um pastor de ovelhas. Eu não sou ninguém nesse cenário aqui. Eu não tenho contribuição nenhuma para dar. Realmente, eu estou no lugar errado, eu vou voltar para casa. E ponto final. Note que, nas gerações anteriores, sempre viram a humildade como um processo de auto-humilhação, de esvaziamento das virtudes. A humildade era vista como uma virtude central pelos nossos avós, talvez pelos nossos pais, como uma virtude desejável, uma coisa importante para se ter. Uma pessoa ser humilde era uma questão muito boa, muito positiva, mas ser humilde ao mesmo tempo é aquilo que eu denomino de falsa humildade. É quando a pessoa negava qualquer virtude que ela pudesse possuir. Ser humilde é alguém dizer assim, poxa, Daniel, você toca muito bem. Não, não toco não. Toco não, sou péssimo, sou horrível. Nossa, Hugo, você tem uma voz bonita. Não, tenho não, minha voz é horrível, minha voz é feia demais. Nossa, você desenha muito bem. Não, não desenho não.
Então a humildade foi entendida por uma geração anterior como o esvaziamento de toda virtude, a negação de toda coisa boa que a gente pudesse ter. A humildade era sempre se ver inferior ao outro. E nesse sentido, existem 3 itens que marcam essa narrativa de falsa humildade. Primeira coisa, falsa culpa. Porque nós passamos a nos culpar por coisas que nós fazemos e coisas que nós não fazemos. E começa a haver uma obsessão com a culpa e uma obsessão com o pecado. Nós falamos sobre a graça de Deus, mas nós não a sentimos. Porque seria muito orgulhoso se eu me sentisse como alguém perdoado por Deus. Então, geralmente, as pessoas que foram incutidas nessa falsa humildade, elas se colocam para baixo, elas se culpam por tudo. Ah, estourou uma guerra lá na China. Ah, com certeza é porque eu não orei pela China. Com certeza. Ah, tem uma criança morrendo de fome lá em Uganda. Ah, nossa, mas eu não enviei nenhum donativo para Uganda. Com certeza é culpa minha. Nesse sentido, a falsa culpa é uma falta de confiança naquilo que Deus está fazendo em nós. O segundo ponto é que essas pessoas costumam se ver sem nenhum valor pessoal. Há sempre um foco na debilidade, na fraqueza e nos pontos fracos, nunca há uma visão para a virtude, para as capacidades, para os pontos positivos. E em terceiro lugar, geralmente, quando a pessoa abraça essa falsa humildade, ela entende que ser humilde é sentir-se incapaz de tudo. Ah, há um desafio no trabalho, há uma oportunidade para crescer, há uma oportunidade para subir. Ah, não, com certeza eu não me sinto capaz. Não, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não sou capaz de fazer aquilo. O que é uma outra maneira de dizer que há uma falta de fé no que Deus pode fazer através de você. Essa falsa humildade acabou gerando em toda uma geração, talvez não na minha, mas na geração anterior à minha, um complexo de inferioridade disfarçado. Porque as pessoas se viam como pessoas humildes, mas lá no fundo havia uma falsa culpa, um senso de incapacidade, um senso de ser culpado por tudo, um senso de não poder nada e de não ter qualidade nenhuma. No entanto, a gente sabe que nós não vivemos mais no tempo em que os pais criam seus filhos incutindo neles essa falsa humildade. Esse tempo passou. Talvez ainda no interior do interior, algum pai incuta na cabeça do seu filho esses valores da falsa humildade. Mas hoje nós vivemos com certeza num cenário daquilo que nós poderíamos chamar de a morte da humildade. Abinadab tentou rebaixar Davi, pisar na cabeça dele, humilhá-lo, fazendo ele humilde na marra. Mas quando Davi chegou para Saul, Saul fez o contrário. Saul falou, olha, você não pode guerrear. E aí Davi falou, não, eu posso sim, eu matei um urso, eu matei um leão, Deus já me deu vitória, eu já tive experiências semelhantes, eu vou vencer. Ele falou, então tá ótimo. Saul tirou, o texto diz, Saul tirou sua própria túnica, colocou sobre Davi, colocou um capacete de bronze seu em Davi, colocou uma armadura sua em Davi. Então vamos recapitular. Davi já tinha sido ungido rei. Agora imagina você, que já havia sido ungido rei, vendo o rei vesti-lo com a sua própria armadura real. Talvez no coração de Davi falasse assim, rapaz, então é hoje que eu vou ser consagrado rei desse povo. Porque olha só, Samuel já me ungiu e agora eu estou vestindo a armadura do rei. Hoje é o meu dia, hoje é o dia da vitória. Hoje eu vou vencer, vou usar a espada do rei, a armadura do rei. Quando eu matar Golias, todo mundo vai me aclamar o quê? Rei, porque eu estou com as vestes do rei, eu estou com a armadura do rei. Só que tinha um problema. Davi nunca tinha matado um leão ou um urso usando uma armadura. Ele não tinha matado o leão ou o urso como um soldado, usando uma espada. Ele tinha matado aqueles animais lutando como um pastor de ovelhas, usando pedra e funda, usando um pedaço de madeira, um pedaço de pau e um cajado. Ou seja, se Davi deixasse o coração dele escorregar pela ladeira do orgulho e do senso de superioridade, ele seria morto naquele dia.
porque ele mal conseguia andar com aquela tralha toda, ele não era um soldado acostumado com aquilo. Então ele foi tentado, em primeiro lugar, a ser humilhado e rebaixado pelo seu irmão, mas depois Saul tentou exaltar Davi. Eu não sei se consciente ou inconscientemente, mas o fato é que ele deu a sua própria armadura para aquele jovem. E é exatamente nesse momento que Davi recusa a armadura de Saul. Diz assim, ele diz de uma maneira talvez assim, imaginem, os soldados olhando para aquela cena e Davi tirando de si a armadura de Saul e os soldados dizendo assim, nossa, mas que caipira, que menino tonto, ele vai lutar com um grande guerreiro, com um campeão, sem uma armadura, e ainda mais sem a armadura do rei. Mas foi isso que ele fez naquele dia. Queridos, a nossa geração, a geração anterior, ela tinha uma ideia. Que ideia? As pessoas, elas se tornam rudes, elas pecam umas contra as outras, porque elas são orgulhosas e arrogantes. Então nós temos que humilhar as pessoas, infligindo nelas um senso de falsa humildade. Então os pais, era muito comum os pais humilharem os filhos como uma medida pedagógica. Hoje nós vivemos outro momento, um momento em que todo problema, seja ele qual for, de caráter, é visto como um problema de falta de autoestima. Então tudo é falta de autoestima. Então, há 60 anos que os psicólogos norte-americanos têm dito, eleve a autoestima das crianças, eleve a autoestima dos adultos, eleve a autoestima e tudo vai ficar bem. Coloque todo mundo para cima. O problema é que isso não tem surtido muito efeito. Os nossos jovens não têm se tornado mais disciplinados, mais amorosos, mais virtuosos com esse novo tipo de criação. E a grande questão é que é impossível hoje questionar essa cultura de eleve a autoestima. E essa cultura entrou dentro da igreja também. Entrou dentro da igreja porque hoje os púlpitos têm que colocar as pessoas para cima. Não fale para as pessoas que elas são pecadoras, isso coloca elas muito para baixo. Não fale sobre a corrupção, a depravação, o pecado original. Isso coloca todo mundo para baixo, pastor. As pessoas precisam se sentir animadas no final do culto. Elas precisam sentir que são capazes. Mas aí nós entramos nessa cultura de marketing pessoal, de autopromoção. E existem 3 características dessa morte da humildade. Em primeiro lugar, autojustificação. As pessoas não se veem mais como pecadoras. Nada do que elas fazem é errado quando elas fazem de todo o coração. Siga o seu coração, diz a nossa cultura. Confie no seu instinto. Isso, se você está tendo um flerte com alguém no trabalho, o seu cônjuge já não agrada mais, siga o seu instinto, siga o seu coração. Se você sente que você tem que sair dessa família, desse casamento, você tem que afrouxar os laços, siga o seu coração. Uma autojustificação, as pessoas têm uma justiça em si mesmas, e um alto valor, sempre o foco nas virtudes, nos pontos positivos, ignorando as nossas debilidades, os nossos pontos negativos e, por fim, autossuficiência. O senso de ser bom bastante, o senso de não ouvir os outros, essa teimosia das pessoas que sempre sabem o que é certo, o que vai dar certo, o que é bom, porque, afinal de contas, elas são suficientes. Autojustiça, autovalor, autossuficiência. É engraçado que, nesse novo ambiente de eleve a autoestima, nós temos visto tanta depressão como nós nunca vimos antes. Nós temos visto tanta síndrome de pânico, tanto vazio e tanta gente tomando remédio para dormir como nós nunca vimos antes. Eu tenho visto crianças com 12 anos fazendo terapia, dos 12 aos 18 anos, o que é absolutamente bizarro. Ou seja, em algum momento nós teremos que questionar a morte da humildade. Essa noção de que eleve a autoestima e tudo ficará bem. A gente falou sobre 2 coisas até aqui. Falsa humildade e morte da humildade. E o que é que o Evangelho propõe? Se o Evangelho não propõe uma falsa humildade, nem propõe uma morte da humildade, o que é que o Evangelho propõe? Nesse texto,
o narrador constrói esse texto com um fio, um tecido narrativo, uma malha muito leve, mas que você percebe no seguinte: Davi enfrentou 3 desafios naquele dia. Ele não venceu só um gigante, ele venceu 3. Ele venceu a tentativa do seu irmão de humilhá-lo, ele venceu a tentativa de Saul de exaltá-lo, e por fim ele venceu o próprio Golias. Sabe por quê? Porque no versículo 40 que a gente leu, diz assim: Davi tirou de sobre si a armadura, tirou de sobre si a túnica, jogou toda aquela tralha de lado e fez o seguinte: desceu até o rio. No rio ele escolheu 5 pedras lisas, colocou no seu alforje de pastor e desceu para encontrar Golias, não como um guerreiro, mas como um pastor de ovelhas, porque era isso que ele era em Deus. Davi sabia quem ele era no Senhor. Ele tinha tido experiências com o Senhor, ele sabia aquilo que Deus lhe tinha dado. Porque ele sabia daquilo que Deus lhe tinha dado, ele não aceitou ser rebaixado pelo seu irmão, ele não aceitou ser exaltado por Saul, ele ficou naquilo que ele conhecia de si mesmo em Deus. Ele colocou a pedra no alforje de pastor, e quando ele se aproximou de Golias, você lembra o que Golias falou para ele? Por acaso eu sou algum cachorro para que você venha contra mim com pedras e paus? Ou seja, Davi foi com uma vara de pastor na mão, com algumas pedras no alforje. Todo mundo imaginava que Davi fosse entrar numa batalha de corpo a corpo com Saul, mas só que Davi não fez isso. Porque Davi, quando ele tirava a ovelha da boca do urso e do lobo, como que ele fazia? Ele usava uma coisa que todo pastor tinha na época, que era uma funda, um pedaço de couro que ele girava uma pedra no ar e ele jogava a pedra contra o animal. Foi isso que ele fez, ele não se atreveu a entrar num combate corpo a corpo. Quando Golias veio, ele correu contra Golias, deu uma pedrada na testa, porque se Golias era grande, imagine a testa desse cidadão. Não, tudo nele era grande, irmãos, vamos pensar assim, inclusive a testa. Se ele tivesse uma entrada bacana igual a minha, então, meu irmão, mais fácil ainda. Se fosse uma testa como a do Beto, meu irmão, ele podia fechar o olho e jogar para qualquer lado, que ia acertar, né? Ele sentiu um arrepio a hora que eu olhei para ele, ele sentiu. O texto diz que ele deu uma pedrada na testa de Golias. Não foi essa pedrada que matou Golias. Essa pedrada atordoou Golias. Ele caiu no solo. Davi arrancou a espada da bainha do próprio Golias e decepou a cabeça de Golias com a sua própria espada. Note, Davi só venceu naquele dia porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele era um pastor de ovelhas. E ponto final. Nada além disso, nada menos do que isso. Ele era um pastor de ovelhas. E ele ficou assim. Não se permitiu ser rebaixado, não se permitiu ser exaltado. Ele ficou em quem ele era em Deus. O Evangelho nos propõe uma visão, no mínimo ambivalente, sobre quem nós somos. O Evangelho diz para você e para mim: você é tão pecador que você precisa de um Salvador para poder reconectar-se com Deus. Então, a primeira palavra do Evangelho me humilha, me quebranta. Essa primeira palavra do Evangelho faz com que eu olhe para dentro e veja as fissuras do meu caráter, veja as minhas fraquezas, veja os meus pontos fracos, reconheça os meus vacilos. Essa primeira palavra do Evangelho me quebranta e me humilha. Mas num segundo momento, essa palavra do Evangelho me exalta, porque ela diz assim: você é tão amado por Deus, que o Salvador que você precisa, o Pai te deu em Jesus Cristo. Ou seja, você é amado, você é especial, você é único para Deus. Deus crucificou o Filho dele na cruz por você. Então, quanto valor você tem? Todo o valor do mundo. Mas note, não é um alto valor, não é uma autossuficiência, não é uma autojustiça, é uma justiça que é imputada a mim por Jesus Cristo. É um valor que me é dado no Evangelho.
É uma suficiência que eu alcanço por meio de Jesus, não sem Jesus. Não é uma autoafirmação. Não sou eu que me afirmo. O Deus que me salvou em Jesus Cristo é que me afirma. Nenhum cristão precisa se autoafirmar em tempo nenhum. Fique tranquilo. O seu Criador te afirma. O seu Criador te afirma. Primeiro ele te afirma como um pecador, um rebelde, um inimigo. E depois ele te afirma como um filho redimido, salvo, querido, família. Ou seja, o Evangelho nos diz: não fique se achando a bala que matou o Kennedy, porque você pecador é. Ao mesmo tempo, o Evangelho fica assim: não fique lambendo as suas feridas em autopiedade, porque você amado é. Filho é, filha é. Encontre o seu lugar no Evangelho. É por isso que quando C.S. Lewis escreveu o seu célebre capítulo sobre o orgulho, ele disse assim: humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos sobre si mesmo. O que é humildade? Não é quando eu falo assim: coitado de mim, eu não tenho nada, não sou ninguém, não tenho qualidade nenhuma. Não, eu sou realmente o cocô do cavalo do bandido. Isso não é ser humilde, porque isso coloca para baixo o que Deus está fazendo em você. Isso menospreza o que Deus está trabalhando na sua vida. Isso é falta de confiança no que Deus está fazendo em você e no que Deus pode fazer através de você. Mas o Evangelho me faz com que eu passe a um outro momento, que não é nem me rebaixar, nem me elevar. O Evangelho simplesmente tira o foco de mim mesmo. É uma mudança de foco. Porque o cristão não vive focado em si mesmo. Ele vive focado em quem? Em Jesus, a quem ele segue. Se o seu foco estiver em Jesus, você vai parar de olhar tanto para si mesmo. Vai parar de ficar tão encanado consigo mesmo. As suas virtudes não vão mais te causar tanto orgulho, mas também as suas fraquezas não vão te causar mais tanto mal-estar, tanta depressão. Porque a sua confiança está em Jesus, o seu olhar está em Jesus, é para Ele que você olha e é a Ele a quem você segue. A humildade não é pensar menos de si mesmo. A humildade é pensar menos sobre si mesmo e estar mais focado em Jesus Cristo. Queridos, que a gente possa iniciar essa série com o pé direito, porque sem a humildade, sem a capacidade de nós desenvolvermos um olhar focado em Jesus, nós não conseguiremos desenvolver as outras virtudes cristãs, mas que Deus possa nos dar um foco nele mesmo. Amém? Vamos orar juntos? Jesus querido, nós queremos te agradecer em tudo, sobretudo, porque em você nós descobrimos quem nós somos. Em você, por meio de você, nós encontramos essa nossa identidade verdadeira, última, plena e definitiva. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda a superar o nosso complexo de inferioridade que muitas vezes faz com que a gente despreze aquilo que o Senhor está fazendo em nós e aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Ao mesmo tempo, nos ajuda a superar, Jesus, o complexo de superioridade que faz com que a gente se veja como muito mais do que nós de fato somos. Nos ajuda, nos dá um coração equilibrado em Ti, nos dá uma perspectiva de quem nós somos. E que nós possamos descobrir que é olhando para você que nós encontramos o nosso verdadeiro rosto. Nos dá, Jesus, humildade conforme a Tua vontade, humildade no reino, não a falsa humildade, não a morte da humildade, mas a sua humildade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.